Olá, eu sou a pastora Fabiola Mello. Todo dia Deus realiza milagres. Vamos ao milagre diário de hoje. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Efésios capítulo 5, versículo 17. Quando se trata de compreender a vontade de Deus, sempre vai haver uma incerteza no nosso coração. Afinal de contas, nós não queremos errar nisso. Nós não queremos tomar nenhuma decisão baseada no desejo do nosso coração, mas se nós amamos de verdade a Cristo, nós queremos honrá-lo e queremos agradá-lo nas nossas decisões. Mas conforme a nossa intimidade com o Senhor vai crescendo, a incerteza vai diminuindo nessa questão. Conforme você vai aprendendo na sua caminhada com Jesus, no seu tempo de intimidade com Ele, no seu tempo de secreto, o tempo que você busca no quarto, o tempo que você se derrama na presença dEle, esse tempo faz com que você também aprenda mais sobre qual é a vontade de Deus. E claro, o que não é a vontade de Deus. A boa notícia é justamente essa. Quanto mais você se aprofundar na palavra de Deus, quanto mais você gastar tempo lendo a Bíblia, ouvindo bons devocionais, também ouvindo boas pregações, quando você gasta o seu tempo com isso, pode ter certeza que a sua dúvida quanto à vontade de Deus vai diminuindo com o tempo. Convenhamos, a incerteza, ela é um sentimento desafiador. Quando nós temos que distinguir entre o que vem de Deus e o que vem de nós, então aí sim é que pesa na nossa cabeça. Será que isso que eu estou pensando é simplesmente uma vontade da minha carne? Ou será que é um desejo que Deus colocou no meu coração? Como saber disso? Eu já vi muitas pessoas falarem assim: não, mas eu estou sentindo muita paz sobre isso. Deve ser a vontade de Deus, porque a vontade de Deus ela traz paz para a gente. Será? Com certeza, a paz de Deus é uma bênção para a nossa vida, mas nós temos que considerar aqui o nosso coração enganoso. Muitas vezes, o seu coração enganoso vai sentir paz em algo que é pecado. Afinal de contas, o nosso coração está revelando também os prazeres da nossa carne. E se a sua carne estiver sendo alimentada, seja porque você está flertando com alguém que é comprometido, seja porque você está acreditando em mentiras, porque você está sendo levada por uma conversinha fiada, o seu coração vai sentir paz. E isso não significa que o que você está fazendo, as decisões que você está tomando, são da vontade de Deus. Então essa paz no coração e nem mesmo o sentimento de felicidade é um termômetro confiável de que estamos fazendo a vontade de Deus. Afinal de contas, a vontade de Deus não tem a ver necessariamente com um ambiente confortável para a gente. Muitas vezes nós vamos estar infelizes, tristes, porque estamos fazendo a vontade de Deus e aquela vontade dele está exigindo de nós uma renúncia. Está exigindo de nós quebrar nosso orgulho. Dar mais uma chance para uma pessoa que feriu nosso coração, se Deus lhe der esse direcionamento, de repente liberar perdão sobre alguém. Quantas vezes nós somos levadas a fazer a vontade de Deus e isso requer de nós sacrifício. Ficamos desconfortáveis diante daquilo. E quantas vezes, olhando pelo outro lado, nós ficamos felizes porque estamos fazendo algo, alimentando os desejos da nossa carne e não necessariamente estamos fazendo a vontade de Deus. Eu já aconselhei pessoas, moças que estavam totalmente envolvidas, apaixonadas no que parecia ser uma incrível, fantástica história de amor, a não ser pelo simples fato de que o rapaz era casado. No momento da conversa em que eu aconselhava essa moça, ela tinha todos os argumentos que ele já havia passado para ela. Os argumentos de que a esposa era difícil, ele casou errado, ele casou pressionado, foi uma escolha ruim, ele não era feliz com ela e aquela esposa era narcisista, era uma esposa complicada, a esposa era louca, a esposa atrapalhava ele de fazer a vontade de Deus. Sabe quantas vezes nós somos levadas por conversas fiadas se nós não estivermos firmadas na palavra de Deus e se o nosso coração não estiver curado no Senhor? Porque um coração carente, ele tem mais
probabilidade de cair em ciladas como essas. Então, quando eu a aconselhei, eu falei, olha, isso é absurdo, ele tem uma aliança com a esposa dele, não importa se ela não é uma boa esposa ou tudo mais, o que ele tem que resolver é a vida dele, é o casamento dele, e você não tem por que estar envolvida numa situação dessa. Você não precisa e você não deve aceitar esse tipo de migalha, porque você se deixar levar por um casamento, ou melhor, por um homem casado, ainda que ele alegue que o casamento dele esteja terrivelmente, enfim, ele cometeu um erro, seja lá o quê. Confesso para você que essa conversa até me deixa bem nervosa. Muitas pessoas acabam acreditando em mentiras se o coração não estiver acostumado a ouvir a palavra de Deus. Eu fortaleço para você todos os dias aqui. Mergulhe na palavra de Deus. Busque saber qual é a vontade de Deus para você através da Bíblia. Porque mesmo as pessoas mais espirituais, elas podem se deparar com momentos de dúvidas sobre qual é a vontade de Deus para determinadas decisões. Então, se você está enfrentando esse desafio, nesse devocional de hoje, nós vamos explorar 4 pontos que vai te ajudar a discernir se algo é realmente de Deus. E eu quero também te ajudar a garantir que as suas escolhas estejam alinhadas com a vontade de Deus para você. O primeiro ponto é você considerar se a sua decisão contribui para a expansão do reino de Cristo. Lá em Efésios capítulo 1, versículo 10, diz que o plano de Deus é reunir sob autoridade de Cristo tudo que existe nos céus e na terra. Ou seja, o reino de Jesus é real. E a vontade de Deus sempre vai apontar para que esse reino se expanda. Se de repente você tem um projeto ou uma ideia, mas essa ideia vai escandalizar o evangelho ou não vai somar ao evangelho, pode ter certeza que isso não é algo que é da vontade de Deus. Eu vou ser mais prática aqui. Se de repente você está tentando tomar uma decisão que vai causar divisão na sua igreja, uma decisão que vai gerar fofoca, burburinho, então você deve pensar muitas vezes. Ore diante do Senhor, pergunte realmente qual é a vontade dele, porque se a sua decisão tiver total contribuição para não expandir o reino de Deus, pode ter certeza que Deus não está nisso. E aqui eu não estou falando sobre você aceitar um líder que está em pecado ou um líder que está tornando a igreja um ambiente de mercenários, não tem a ver com isso. Estou falando de situações onde muitas vezes tem a ver com relacionamentos, convívios, conexões. E muitas pessoas acabam trazendo picuinhas, conversas, disse-me-disse, e falam, não, mas eu estou fazendo isso porque eu quero justiça, sem lembrar que a justiça vem do Senhor. Então, nessas questões, principalmente, precisamos ter sabedoria no falar e no nosso agir. O segundo ponto é você avaliar se a sua decisão edifica a igreja. Jesus tem um compromisso com a sua noiva. Sim, ele é muito compromissado com a sua igreja. E Jesus quer que todos nós tenhamos também esse compromisso com a noiva dele. Então, se a sua decisão, se o seu projeto for contribuir para expandir o reino e edificar a igreja, é um sinal de que ela está alinhada à vontade de Deus. Mas, por exemplo, se você está conversando com um homem que é casado e ele fala que casou errado, que o casamento é difícil, que ele se arrependeu, que a esposa afasta ele de Deus e está usando essa conversa para manter um romance com você e você se tornou a amante dele, eu não preciso nem te falar que isso está completamente errado. Não é da vontade de Deus. Ah, mas ele está num relacionamento abusivo, ele sofre tanto, ele é uma vítima, não é da vontade de Deus também. Nós não podemos analisar a bondade de Deus para alisar pecado. Pode ter certeza que Deus, ele é bom, mas ele também é justo. Então, é só você pensar um pouquinho. Tenha os princípios do Senhor bem afiados na sua mente. Isso vai passar uma peneira em muitas situações. Antes de irmos para o terceiro ponto, eu quero aqui ler a frase forte de hoje para você, que é de Corrie ten Boom, que diz: o centro da vontade de Deus é o único lugar seguro para o cristão. E é por isso que nós devemos buscar avidamente estar nesse local. O terceiro ponto é você verificar se a sua decisão colabora com a missão de Cristo. Está escrito lá em Lucas, capítulo 19, versículo 10, que ele veio buscar e salvar o que estava perdido.
Por isso, o desejo do Senhor sempre irá convergir para o que propaga o Evangelho. A vontade de Deus sempre vai apontar para o Evangelho de Jesus. Então, se você está pensando, será que é da vontade de Deus eu falar do Evangelho para minha vizinha? Será que é da vontade de Deus eu fazer um culto doméstico aqui em casa? São coisas óbvias. Se essas coisas apontam para a propagação do Evangelho, sim, é claro que é da vontade de Deus. É bíblico ir de pregar o Evangelho a toda criatura. Então, existem coisas que nós muitas vezes estamos espiritualizando ou até postergando, empurrando com a barriga, uma coisa que é óbvia, que é da vontade de Deus. Será que é da vontade de Deus eu ter mais tempo com os meus filhos e sentar com eles aqui? É óbvio que é da vontade de Deus. Ele quer que você eduque o seu filho, assim como a palavra de Deus diz. Ensina a criança no caminho em que deve andar e ela jamais se esquecerá dele. Então, existem coisas que são respondidas pelo simples fato de nós lermos a Bíblia. Então, uma dica bem simples, se você está na sua caminhada com Jesus e ainda tem muita dúvida quanto a isso. Por exemplo, se você está com dúvida acerca de qualquer assunto, coloca no Google assim, o que a Bíblia diz sobre... Você vai colocar lá a sua dúvida, porque a Bíblia ela tem vários versículos, ela vai apontar vários estudos para aquele assunto, então você pode até procurar no Google sobre isso, o que é que a Bíblia fala, o que a Bíblia fala sobre competição, o que a Bíblia fala sobre, sabe, você entendeu o exemplo que eu te dei, não é? Então, sempre busque nas Escrituras o que a palavra de Deus diz. E, claro, também busque em fontes confiáveis. Tem muita gente por aí que ainda usa as Escrituras para usar de maneira errada. Então, precisa também que você busque fontes confiáveis para você estudar a Bíblia de maneira correta. Agora, por último, um quarto ponto para você saber se o que tem no seu coração é da vontade de Deus ou não, é você analisar se a sua decisão honra os princípios bíblicos. É aquilo que eu já te falei. É óbvio que não é da vontade de Deus você se envolver com um homem casado, porque é um princípio bíblico, não adulterarás. Jesus nunca agiria de forma contrária à palavra de Deus. A vontade dele sempre apontará para o que é bíblico. Infelizmente, muitas pessoas ainda usam de mandingas gospel, a macumba gospel, sabe? Tem muita gente que coloca a Bíblia pela casa, que deixa uma Bíblia aberta no meio da casa. Tem muita gente que usa ferramentas espirituais. Eu todo dia eu acordo e coloco louvor na minha casa. Mas também é uma pessoa que fofoca, é uma pessoa que roubou o marido da outra, é uma pessoa que os filhos dão mau testemunho porque é uma mãe ausente, é uma pessoa que não está ali junto da família. É uma pessoa fofoqueira, é uma pessoa confuseira, mas é uma pessoa que não falta um culto. Então, às vezes, o que falta não é a presença no culto, mas é a presença de Deus quando você sai do culto. Para finalizar, eu quero te fazer uma pergunta. A sua decisão, esse pensamento ou esse desejo, esse algo que você está em dúvida, ajuda a expandir o reino de Cristo, fortalece a igreja, apoia a missão de Jesus e está de acordo com os princípios bíblicos? Use esses critérios sempre que a incerteza rondar seu coração na hora de você tomar qualquer decisão. E claro, eu preciso te lembrar, não negocie a paz de sempre estar em concordância com aquilo que honra e agrada ao coração de Deus. Busque sempre por decisões que sejam aprovadas por Deus na sua vida. Você nunca vai se arrepender de buscar a vontade de Deus para você. Vamos orar? Senhor Jesus, nós te louvamos e te engrandecemos porque o Senhor é bom e bom o tempo todo. Hoje nós pedimos sabedoria, graça, para que o Senhor nos mostre qual de verdade é a tua vontade para a nossa vida. Lá em Romanos 12:2 diz que a tua vontade ela é boa, agradável e perfeita. E para isso nós precisamos também não nos amoldar a este mundo. O versículo completo diz que não se conforme com este mundo, mas transforme a sua mente, tenha uma mente transformada. Jesus, muitas vezes nós estamos fazendo coisas que não são a tua vontade, mas são apenas a nossa vontade egoísta, a nossa vontade voltada para satisfazer os nossos próprios desejos de justiça ou até desejos carnais. Muitas vezes estamos fazendo coisas que são nitidamente erradas.
E estamos fazendo isso porque a nossa mente está cauterizada pelo pecado. A nossa mente está tão mergulhada no pecado, a nossa mente está tão longe do Senhor, que muitas vezes nós nos deixamos levar por absurdos. Coisas que uma pessoa que está firmada no Senhor, uma pessoa que lê a Bíblia, uma pessoa que busca, que ora, não cairia nessas armadilhas de Satanás. Então hoje nós pedimos que o Senhor venha curar a nossa mente de toda mentira de Satanás. Que a nossa mente hoje venha ser renovada pela Tua palavra. Coloca dentro do nosso coração um desejo de Te buscar. Coloca dentro do nosso coração um desejo de nos mergulhar mais na Tua palavra, de ter mais fome e sede pelo Senhor. Não nos deixa ficar enganados por uma aprovação de, eu senti paz, ou eu senti felicidade, eu estou me sentindo melhor agora, sendo que muitas vezes essa felicidade é um resultado rápido de um pecado, é um resultado imediato de uma decisão completamente distante da Tua vontade. Senhor, aumenta a nossa percepção disso, aumenta a nossa sensibilidade espiritual, os nossos olhos e ouvidos espirituais possam estar agora completamente ativados. Não nos deixa agir de acordo com o nosso coração, porque o nosso coração é enganoso. Em nome de Jesus, hoje eu oro para que as vendas caiam dos seus olhos, que toda escama caia dos seus olhos hoje. Se você tem feito um comportamento, tem agido de forma que não glorifica o reino do Senhor, que não engrandece a palavra de Deus, mas que você tem se convencido de que o que você está fazendo é correto, que o que você está fazendo é bom aos olhos de Deus, que hoje venha cair toda mentira de Satanás, que o seu coração hoje venha ser inundado pela palavra de Deus, em nome de Jesus, que toda seta maligna caia, que todo engano venha cair agora, em nome de Jesus, que o Senhor te faça enxergar a verdade como ela é, porque a palavra de Deus diz, conhecereis a verdade e ela vos libertará. A verdade traz liberdade, então que hoje você possa ser livre para enxergar qual é a vontade de Deus para a sua vida. Não seja envolvida por laços diabólicos, não seja envolvida por laços de mentira, laços de engano, laços de sedução, laços de flerte, em nome de Jesus, que nenhum laço de inveja, de mentira, de comparação, de fofoca venha envolver a sua casa, a sua família, em nome de Jesus, que o Senhor arranque da sua boca toda mentira e dos seus ouvidos também, que você possa estar firme em qual é a vontade de Deus para a sua vida, em nome de Jesus. Amém. Minha amiga, eu tenho um convite muito especial para você que quer se aprofundar mais em Deus. Eu quero que você venha fazer parte da nossa mentoria Escola de Radassa. Ali é um local onde mulheres comuns estão sendo preparadas para viver o extraordinário de Deus. E a próxima pode ser você. Eu mesma vou estar lá porque essa mentoria foi algo que Deus colocou no meu coração. É um projeto nosso. Uma vez por semana nós nos reunimos em lives fechadas, numa plataforma totalmente exclusiva. E lá eu posso conversar com você, ministrar o seu coração e também tirar algumas dúvidas pessoais. Então entre agora no link da bio e faça a sua inscrição. E se você está gostando dos devocionais do Milagre Diário, adquira hoje o livro físico, porque a experiência será infinitamente melhor. Eu tenho certeza que vai transformar o seu dia e fortalecer a sua fé. Eu gostaria de te convidar hoje a adquiri-lo através do link na descrição ou acessando o site believeeditora.com.br. E se você já possui o devocional, pense em quem você pode abençoar hoje. Essa é a sua chance de semear um milagre na vida de alguém. Se inscreva no canal, compartilhe com uma amiga e até amanhã.